Olá, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Pod Climber. Eu sou Luísa Lessa, especialista em e-commerce, e venho trazer aqui para vocês, nesse podcast, que a gente traz muito sobre o mundo do e-commerce, estratégias, insights que vocês podem aplicar. E hoje o assunto é sobre contabilidade para e-commerce. Então, empreendedores, têm um grande desafio em relação a isso, e eu espero que você aproveite o máximo desse episódio. Pod Climber, escalando o sucesso do seu e-commerce. E para nos ajudar hoje, a entender um pouco mais sobre esse assunto de contabilidade para e-commerce, parte tributária, temos aqui o Cleison Marcos, que é CEO e consultor de negócios da Grantime, e também o Lucas de Oliveira, que hoje atua como supervisor fiscal e analista de imposto, especialista em e-commerce. Então, com vocês, sejam muito bem-vindos, Cleison e Lucas. Bom, primeiro, Luísa, um privilégio estar aqui na sede da Climba, uma empresa que trabalha muito, na aceleração e tecnologia para e-commerce, que a gente tem um maior orgulho de estar próximo aqui da nossa região. E a ideia hoje é isso, trazer soluções, compartilhar muito conteúdo para a redução da carga tributária, que é muito complexa no Brasil, principalmente no e-commerce, que tem muitas oportunidades para tornar esse mercado muito mais competitivo. Luísa, obrigado pelas boas-vindas. Faço minhas as palavras do Cleison, para a gente é um motivo de honra realmente estar aqui, de alegria, conhecendo o histórico da Climba, o conteúdo que vocês levam para as pessoas, para as empresas, como vocês ajudam, orientam, as soluções. Isso é gratificante para a gente. E a gente está aqui hoje para poder contribuir e agregar um pouco mais no conhecimento para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bacana. E um ponto importante para a gente começar, e até uma curiosidade que a sua grande maioria tem, de onde que começou essa jornada de vocês com a contabilidade e também essa especialização em contabilidade para e-commerce? Como que foi isso? Então, é uma história que ela se completa esse ano um ciclo de 30 anos. Então, esses dias a gente ainda fez uma comemoração, uma celebração e trouxemos conteúdo também, um evento presencial para os nossos clientes. Mas nem sempre foi assim no digital, Essa pegada digital de todo o ecossistema digital em relação não só ao e-commerce, mas também outros serviços digitais, de agências de marketing, infoprodutores. Ela deu um up muito grande em 2015, 2016, 2018. Nesses anos aí a gente percebeu que muitos dos nossos clientes eles vendiam no físico, mas queriam ir para as lojas online, E muito também por conta da Climba, porque da nossa região aí era uma solução muito importante de reestruturação de um negócio físico que custava a vender, escalar as vendas, e já no e-commerce era uma solução muito legal de escalar as vendas. A gente percebeu essa necessidade dos nossos clientes em como reestruturar toda a questão financeira, de precificação, de impostos, que nós vamos falar aqui mais para frente. Então a gente procurou se especializar desde 2017, 2018 e claro, hoje a gente tem na carteira uma grande representatividade de empresas do e-commerce. E que é muito importante, porque hoje, quando a gente fala de precificação no e-commerce no Brasil, a gente fala de algo muito complexo, porque aí entra na questão tributária, e hoje a gente sabe que no Brasil em específico, do físico para o e-commerce isso tem um impacto, e já pegando esse ponto também, como que esse lojista que ele está entrando no e-commerce, qual seria esse melhor regime tributário aí que ele poderia estar iniciando isso, e qual a importância de ele ter esse regime certo também no início? Legal. A gente tem uma, eu não falo uma regra porque cada empresa depende muito do que ela vende, a operação dela, Mas geralmente quando a empresa inicia, nos primeiros meses de movimentação, que geralmente a movimentação ela realmente é menor, o Simples Nacional ele se torna bem atrativo nesse cenário. Mas como o Cleison falou agora há pouco, o e-commerce ele escala muito rápido.
né? A gente tem vários exemplos práticos de clientes nossos que em intervalo de 4, 5, 6 meses saiu de um faturamento de 10 mil para mais de 100 mil reais mês, né? Então ela tem esse crescimento muito rápido. E esse crescimento, a gente sabe que o Simples ele se torna um pouco traiçoeiro, assim, vamos dizer, nesse sentido, porque ele é conforme a escala, conforme o faturamento. Então, quanto mais eu vou faturando dentro do Simples, a minha alíquota ela sobe muito rápido, né? Então, vai chegar em determinado momento que realmente a gente tem que fazer um estudo, e a gente vai aprofundar isso mais para frente, né, de qual regime tributário se iniciar, né? Se inicia no Simples Nacional ou se já migraria já para um lucro presumido, que nem sempre é o vantajoso, ou para o lucro real, né? Então, teria esses cenários, né? Claro que depende muito do produto que o cliente vai vender, a operação dele, né? Se ele industrializa, se ele revende, para, né, quais os estados de maior movimentação, tudo isso influencia nessa tomada de decisão. Até porque grande parte, né, desses empreendedores, eles vão analisar um pouco o produto deles. Às vezes até se entra no mesmo nicho, se entra para um outro, né? E até levando muito para esse lado, assim, na sua grande maioria também tem a seguinte dúvida, né? Eu devo criar uma nova estrutura? Devo criar um novo CNPJ para atuar nesse site? Não? Como que vocês, né, veem isso no mercado? Qual é a orientação de vocês em relação a isso também nesse início, assim? Então a gente tem que entender que é um negócio só, né? O que muda são os canais de venda, né? Então, assim, eu tenho o meu negócio físico e o meu negócio online, mas é um produto, né? Eu tenho ali, se é um material de construção ou vestuário, esporte, enfim. Então, a gente vê que para a gente criar uma estrutura tributária para ele ser mais competitivo e precificar melhor, o que ele precisa ter é gestão, né? Inteligência mesmo financeira para precificar e ter uma competitividade legal. Então, existem alternativas, sim, benéficas para a redução da carga tributária, para ele ter esse benefício tributário em um negócio online e também manter o físico dentro de uma estrutura, né, que hoje a Klimba tem essa estrutura, né, vocês já conhecem, para manter esse controle de estoque, por exemplo, né? Hoje uma das grandes dores do e-commerce é o estoque, né? Então, e aí a gente sempre aconselha a pessoa ter o estoque na mão através de ferramentas, de processos. E isso facilita a gente fazer um planejamento tributário, porque o que a gente vê mais por aí são aventureiros no e-commerce que não sabem o seu resultado. Então, ter processos, ter uma equipe trabalhando na precificação, né, são pontas na gestão, né, e também as ferramentas, né, que hoje a Klimba é uma ferramenta de grande referência no Brasil, solução para e-commerce. Aí é um casamento perfeito para você escalar no e-commerce de forma sustentável, entendeu? Porque assim, só vender e não ter lucro, eu acho que não é o caminho no e-commerce, né? Embora a margem no e-commerce tende a ser menor, tá? Por isso que o Lucas comentou aqui que no início o simples é interessante para aprender. Existe uma verba de aprendizagem, né? Vamos aprender no simples então. Mas em seguida, o simples ele se torna uma armadilha, porque em seguida, infelizmente no Brasil é o seguinte, né? Quanto mais tu fatura, maior tu vai pagando a alíquota no simples, né? Então vai ter um momento que tu tens que olhar para os impostos segregados, né? Separados. Aí tu olha para ICMS, tu olha para PIS, COFINS, aí tu olha para os impostos de lucratividade, que é imposto de renda e contribuição social. Poxa, como é que está a minha margem, né, de lucro? Vale a pena ir para o lucro presumido ou lucro real, né? A grande maioria dos nossos clientes de e-commerce é lucro real. Essa dor é uma dor que a gente também sente, porque o cliente ele traz pra gente, né? Tô entrando, e aí eu tô entrando muitas vezes com o que eu já tenho estruturado, que é o físico, e às vezes o cliente, na cabeça dele, é uma migração que ele tá fazendo, e não, né? Ele só tá complementando os canais de venda dele. Porque o consumidor, quando ele vai comprar, pra ele não importa de onde que é, se ele tá comprando online, se ele tá comprando físico. Cada consumidor ele tem um comportamento, né? Às vezes ele vai lá, compra no site, mas quer retirar na loja física. Compra no WhatsApp, mas quer receber em casa a mercadoria.
E aí começa essa questão do estoque que tu comentou, e tudo isso vai complementando, assim, né? E dentre isso sendo o maior desafio, assim, dessa questão, como que seria esse planejamento? O que esse cliente, esse lojista, né, vamos dizer assim, esse empreendedor, ele deveria fazer para se planejar em relação a isso? É só contabilidade? Ou ele deveria fazer um check? Eu tenho isso, isso, isso. O que ele poderia fazer nesse sentido de planejamento? Legal. Então, assim, existem etapas, né? Pra gente entender o negócio, né? Então, o Lucas vai comentar aqui sobre as operações, né? Operações interestaduais. Porque hoje o e-commerce, tu tens que olhar para os produtos, porque os produtos, independente de ser e-commerce ou não, o produto pode ter um benefício tributário. Pode ter uma redução de PIS e COFINS, pode ter uma redução de ICMS, independente de ser e-commerce ou não. Então a gente tem que olhar para isso, né? Tem que olhar também para as operações interestaduais, né? A gente vai falar aí sobre o DIFAL também. É um grande impacto no e-commerce. Só que tudo isso vira benefício quando tu vai para um lucro real, né? Então ter automação na organização financeira, né? Porque não é só impostos, é todo o ciclo financeiro que vai trazer informações para a gente apurar uma DRE, que é um demonstrativo de resultado econômico, que vai ser uma informação para a gente pagar imposto a mais ou a menos. Então, assim, se eu não tiver uma organização financeira antes dos impostos, eu nem sei como vou pagar os impostos. Por isso que a gente atua também, não só PIS, COFINS, ICMS, produtos, as operações, mas também na organização financeira que vem antes. Então, aí é que dá um impacto legal, né, Lucas? Exato. São diversos fatores, como o Cleison comentou, né? A parte tributária é uma delas, né? Essa parte de financeira é uma outra situação. Parte de estoque é uma outra situação. Então, se a gente colocasse um checklist, realmente teria vários itens que teriam que ser trabalhados, melhorados para poder atender essa demanda, né? Porque realmente, embora seja um negócio só, né? Como o Cleison comentou lá atrás, ele acaba sendo... É difícil explicar, né? Embora seja o mesmo negócio, mas ele se torna um braço diferente dentro da empresa, né? E isso tem que ser muito claro para o empreendedor. Porque aquele empreendedor que ele vai para o e-commerce, mas a mentalidade dele ainda está no físico, ele não vai crescer. Ele não vai dar certo no e-commerce. Não adianta. Aí ele vai trabalhar, vai patinar e não vai sair do lugar. Então tem que ter essa abertura de mente, essa mentalidade nova de que no e-commerce é de uma outra maneira, né? Tem várias coisas que a gente poderia citar aqui, desde margem de lucro, que às vezes o empreendedor pode entender, não, mas a margem é tão pequena, vale a pena optar? Sim, vale. Desde que tenha uma precificação correta, tenha uma organização financeira correta, né? Tenha uma operação do e-commerce enxuta, que geralmente no e-commerce se tem uma operação mais enxuta. Então são diversos fatores que vai fazer com que tenha esse crescimento, né? Mesmo sendo um negócio só, físico e online, né? Mas vai partir da mentalidade do empresário. Esse é o pontapé inicial. E é um pontapé, e eu diria até que talvez um dos pilares de uma ideia de iniciar no e-commerce, né? Porque a gente que está aqui com diversos projetos, hoje a gente atende desde do lojista que ele atua só no físico e ele quer passar vendendo online, daquele que já vende no online, às vezes ele está migrando de plataforma, e assim vai. Mas dá pra ver certinho, assim, quando a gente fala em questão de sucesso do cliente, quando a gente olha pro cenário dele, assim, pro funil dele, às vezes o cliente que ele não tá tendo sucesso é porque ele não olha pra loja virtual como ele olha pro físico. Exatamente. Né? Porque às vezes o cliente traz, Luísa, mas eu não tá sendo esperado, daí a primeira pergunta que eu falo, tá, me diz o seguinte, quanto tempo tu dedica na tua loja física? Daí ele vai lá e fala, 7 dias por semana, né? Daí, tá, e pra loja online? 1 hora por dia, 1 hora por semana, e tá ali, né? E tá lá na raiz, que já é desde a estruturação do financeiro, de entender, porque se ele tem essa visão, com certeza ele vai olhar e vai até questionar a contabilidade do seguinte, o que eu posso fazer para que eu não queime a minha margem, mas para que eu tenha um lucro que entra no que tu comentou, né, Lucas? Então,
é muito, a gente percebe muito isso, assim. E os clientes também trazem, né, no dia a dia, minha operação tá assim, como que eu deveria fazer, ou para que caminho que eu vou, e é onde entra muito isso. E também, eu sinto muito, né, até já compartilhando do que eu sinto com a Grand Time também, que tem essa questão de vocês também pegarem o cliente pela mão, né? Quando a gente fala assim dessa conexão muito próxima da Klimba, nessa questão de entrega também. No Brasil, o brasileiro por si só ele é muito empreendedor, né? Sim. Ele já é nato, né? Então ele entende de um produto e sabe vender. Mas infelizmente a gente tem um índice de mortalidade, e isso quem diz é o Sebrae, né? Muito grande em todos os mercados, independente de ser e-commerce ou não, por conta da má gestão financeira, né? Isso no e-commerce o indicador de mortalidade é um pouquinho maior, porque aí não é só a gestão financeira em si, é o suporte mesmo, né? Porque não é só tu colocar um site no ar, uma plataforma e esperar que ele venha, né? Então tu tens que ter um suporte, né? Porque no e-commerce as vendas acontecem muito rápida, né? É muito dinâmico, né? Tu está ali final de semana e de madrugada o teu site está vendendo, né? Tu tendo uma boa parceria, né, com um site, vai vender a qualquer momento. Só que esses produtos estão cadastrados de forma correta? As tabelas tributárias, tu está pagando imposto a mais ou a menos? No e-commerce, e também existe outra estatística também, né? Que é que mais de 80% das empresas no Brasil pagam impostos errados ou em duplicidade. No e-commerce é muito maior esse indicador. E por isso que elas quebram, porque não sabem precificar, muito por conta dos impostos, porque estão num regime tributário errado ou está cadastrados produtos e não tem um benefício tributário, tá? Nós sabemos que Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e outros estados estão vindo com tudo aí, implantando benefício tributário para atrair empreendedores do e-commerce. E a maior parte das empresas não aproveita esse benefício tributário, entendeu? Então, assim, é um ecossistema de suporte, né, na ferramenta, processos, mas principalmente a inteligência tributária, ter alguém que dê o suporte no sistema dele, entendeu? Então isso a gente apoia muito o empreendedor, a gente participa da precificação junto com ele, né? Então tendo todos os créditos dos impostos, trabalhando com a margem, e aí a gente planilha tudo isso, né, através das plataformas para poder trazer um resultado real para o negócio dele. Então isso é o que dá uma grande diferença de a gente pegar pela mão, né, e dar um suporte para ele de ter essa ligação entre a ferramenta, porque às vezes ele não entende muito bem da ferramenta, a gente tem que procurar entender também da ferramenta, né? A gente tem que procurar entender do produto dele, da origem do produto dele, cadastrar esse produto de forma correta lá na plataforma para ele também. A gente ajuda nas tabelas tributárias, nas operações fiscais que são para fora do estado ou para dentro, remessa, retorno. É uma série de informações que, se a gente não fizer de forma correta, ele vai pagar imposto errado, né? Ou em duplicidade, a maior, enfim. Então, acho que um briefing geral é isso, né, Lucas? Mas acontece muito imposto errado no e-commerce, né? Muito, muito. Complementando ali o que o Cleison comentou, no e-commerce, né? Falando de e-commerce, o índice realmente de empresas que quebram nos primeiros meses é altíssimo no Brasil. Altíssimo. Salvo engano, acho que é 94%. Isso. Das empresas que iniciam no e-commerce acabam quebrando nos meses seguintes. Então é um nível altíssimo. E no Brasil, o e-commerce ele vem escalando, o e-commerce que eu digo, a venda online no geral, né? No Brasil ela vem escalando isso ao passar dos anos. Na pandemia ela deu um boom muito grande e esse crescimento ele segue, né? Segue subindo, segue crescendo. Então, e nessa onda muitos se aventuram, que foi o que a gente comentou aqui, né? Vão de qualquer jeito, né? Com aquela mentalidade ainda lá de repente de um empresário físico, enfim. E é onde entra a questão. Aí não tendo uma precificação correta, que no e-commerce é diferenciada realmente a precificação. Isso a gente trabalha muito bem com os nossos clientes lá, né? A gente trata individualmente com cada cliente
sobre precificação, né? Então a gente traz essa visão muito clara para ele, né? E a precificação errada ela vai impactar diretamente no fluxo de caixa, por exemplo, na gestão financeira dele, né? E acaba comprometendo outras demandas da empresa e acaba tendo esse resultado ruim, né? Então isso só reforça a importância, né, do que o Cleison comentou aqui, de ter esses controles em mãos, né? Desde o cadastro de eu posso estar vendendo uma caneta, uma simples caneta, mas essa caneta aqui ela pode ter um benefício lá dentro do estado de São Paulo quando eu vender, e pode ter um benefício diferente para quando eu vender para o Paraná. Talvez a entrada em São Paulo seja isenta, talvez Paraná tenha uma redução da base de cálculo, né? Então tudo isso impacta. Isso a gente depois a gente aprofunda um pouco, até para o pessoal que está ouvindo entender um pouco melhor, né? A gente aprofunda isso em cada estado para que o cliente realmente não entre nesse índice de pagamento indevido de imposto. Poxa, se lá em São Paulo eu tenho a isenção desse produto, eu vou estar pagando 12%, 18% de ICMS ou PIS ou COFINS lá dentro sem necessidade, né? Então isso é importantíssimo, ter esse cuidado, né? Essa análise. Então, o que mais impacta assim, nesses e-commerces que eles acabam fechando nesse início, não é só imposto, mas também precificação. Exatamente. Tá, e se a gente fosse dividir isso em duas partes, assim, né, para ficar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo também. Quais impostos mais impactam na operação do e-commerce no Brasil? Eu acho que sem dúvida é o ICMS. Na realidade, o ICMS ele é o imposto mais complexo do mundo. O ICMS brasileiro, ele é o imposto que ele tem mais de 10 alterações no regulamento diariamente. Entendeu? Então, é uma mudança muito drástica. Com a reforma tributária, existe uma tendência em equilibrar isso, né, normalizar, mas ainda permanece assim toda a questão do planejamento tributário, ainda vai permanecer por alguns anos a análise de créditos, né, e débitos, né, porque eu tenho crédito quando eu compro e quando eu vendo eu tenho débito. Eu comparo isso, qual a diferença eu vou pagar de imposto. Então é uma ginástica tributária que precisa ser precificado. E quando a gente fala dessa questão da precificação, beleza, a gente entendeu que ICMS é um dos que mais causa impacto, né? Mas quando a gente fala dessa questão da precificação, como que vocês conseguem auxiliar o cliente para que ele tenha esse resultado que ele quer, conciliando o imposto, que é um desafio hoje, e a precificação? Como que é montada essa precificação? Porque, assim, hoje o cliente, quando ele entra no e-commerce, né, se ele está iniciando no e-commerce, a dúvida é, como que eu deveria precificar o meu produto? A gente fala aí com a contabilidade, né? Porque as pessoas especialistas que vão realmente atender nisso. Como que funciona isso? Como que a gente poderia orientar esses ouvintes hoje em relação a isso? Então, nós temos ferramentas lá que ajudam muito nisso, né? Mas é um trabalho a 3 ou 4 mãos. Porque quem conhece o negócio, o produto, é o lojista, né? É o comerciante que ele vai saber o custo do produto. O custo na íntegra, né? Mas existem outras operações, tipo frete, as taxas da plataforma, as comissões, isso a gente busca também e planilha isso. Mas tudo isso tem crédito. E aí é que está a grande sacada, né? É um grande site aqui para você que está ouvindo hoje, né? Tudo isso tem crédito de PIS, COFINS, alguns têm ICMS. E às vezes assim, poxa, eu estou pagando 10%. Não, mas não é só 10%. Não é tudo isso, porque tem crédito ali dentro. Então, tu vai reduzir um pouco o teu custo, né? E aí sim, a gente tem que trabalhar a questão dos impostos, né? ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. A gente constrói isso junto com ele, e aí depois a gente analisa os custos fixos, né? Porque tudo isso que eu falei é variável, né? Embalagem, frete, impostos, o custo do produto dele e tal. E qual é o markup desejado, né? O que ele pretende, né, de margem de lucro para ser competitivo com o mercado lá fora, né? Vai ter produto que ele nem vai conseguir, né? Talvez.
né? E tem outros que ele vai desejar um markup ali de 30%, não vai conseguir, não é competitivo. Então, é viável vender por 20%, 10%, entendeu? Então, a gente trabalha isso em conjunto com ele. Eu acho que não só esse apoio financeiro tributário, né? É muito forte e dá uma aproximação, ou seja, não é só, é muito mais do que uma contabilidade, né? Então não é só a parte legal, fiscal, é pegar na mão dele e ajudar ele a precificar. E se a gente fosse pegar um exemplo assim, bem prático, tu comentou que tem a questão do crédito, né? Então entre PIS, COFINS, então como que isso é um exemplo prático, como que isso pode reduzir o custo lá na ponta para ele? A gente costuma comentar com os clientes que isso já inicia com o próprio fornecedor dele, de quem ele está comprando. Já começa, a diferença na precificação já começa por aí. Porque, por exemplo, se eu comprar de uma empresa que ela é do Simples Nacional, se o meu fornecedor for uma empresa optante pelo Simples, eu já vou deixar de ter alguns créditos que vai diminuir o meu valor de custo. Né? Por exemplo, o ICMS, o Simples Nacional, ele não me dá crédito ICMS, ele dá um crédito parcial de 1,5%, 2%, e eu poderia ter um crédito integral de 12% de ICMS. É uma baita diferença lá no final do produto, lá na venda, né? Impacta bastante. Então ele já inicia pela compra. De qual estado eu estou comprando? Vale a pena eu comprar internamente? Vale a pena comprar de um estado vizinho, de um outro estado? Tudo isso é analisado. Porque a mercadoria é importada, a mercadoria é nacional, tudo isso é levado em conta para a precificação. Isso impacta muito. Santa Catarina ainda não vou dizer o problema, né? Mas não incide o imposto, o DIFAL, sobre a compra de mercadoria para revenda. Tá? Santa Catarina não tem. São Paulo, né? A gente tem vários clientes de São Paulo. São Paulo tem. Então, o cliente que, além dele pagar o DIFAL na venda, né? O DIFAL na venda é quando é deixa eu reformular. Na compra de mercadoria, sendo o e-commerce do Simples, ele já tem que antecipar um DIFAL. Então, muda a precificação. Embora ele não tenha o DIFAL na venda, ele tem o DIFAL na compra. Santa Catarina já não tem esse problema. Né? Um caso específico para a mercadoria importada que depois a gente aprofunda um pouco mais. E já as empresas de regime normal, lucro real, lucro presumido, né? Aí já entra outras questões, né? Que daí são o crédito de PIS/COFINS, crédito de ICMS, né? Outras situações, se é importada, se não é. Então isso tudo é um cenário assim, que impactam muito na questão da precificação. E que aí a gente pode pegar isso e linkar lá nos nossos primeiros momentos do nosso podcast aqui, né? Porque vocês comentaram, depende do cenário dele, ele vai definir o regime. E aí isso também entra, porque na compra ele tem que olhar para isso, na venda ele tem que olhar para isso. E aí onde a gente começa a trazer o cenário também tem o cenário daquele cliente que ele não está iniciando, ele já vende. Daí ele começou no Simples, porque ele começou ali para testar, foi medindo, por mais que ele teve um auxílio até ali, aquele Simples vai estourar, né? Tu comentou, a gente tem clientes hoje que saiu de 10 para 100 mil mês, só que tem aquele que ele vai sair para 300 mês, para 400 e assim vai. Nesses cenários, o que vocês orientam daí? Um Simples, ele muda pelo lucro real, como é que funciona isso? Então, quando há uma migração, né, uma migração de Simples para lucro presumido ou lucro real, né? A partir da hora que ele está comprando as mercadorias ali durante alguns anos que ele ficou no Simples, ele acumulou crédito de ICMS, PIS e COFINS. Quando ele migra, tem muita grana que vai ter de crédito. Então, assim, normalmente, nos primeiros meses, ele vai deixar de pagar imposto. É uma injeção no fluxo de caixa, Luísa, que não tens noção. Né? Hoje, o lucro real e o lucro presumido parece um bicho de 7 cabeças, tá? Para as empresas. Mas no e-commerce é uma questão de sobrevivência ir para o lucro real. Nós temos clientes lá com abaixo de 200 mil mês que nós já estamos preparando ele para o lucro real. Nós temos um caso lá que ele começou agora o CNPJ, faturamento zero. Sabe o que ele falou? Eu quero começar no lucro real. Entendeu? Então, é um cara que já está maduro,
já trabalhou em outra empresa que era lucro real, montou o negócio agora e ele já sabe. Entendeu? Então, assim, é uma questão de... É disruptivo isso, é cultural, mas na realidade é a contabilidade real, né? O lucro real é a contabilidade real. Então, assim, é muito mais competitivo ter uma organização financeira para te poder precificar de forma correta e aproveitar esses créditos de impostos que tem o e-commerce. E a gente pode falar aí daqui a pouco sobre a questão do benefício tributário nos estados, né? Porque o Lucas já comentou, deu um spoiler aqui, né? Porque, poxa, no Simples eu não tenho benefício tributário. Ele é um benefício que está na Constituição, né? Ou seja, é uma alíquota reduzida, tem um desconto na folha de pagamento, mas, enfim, ele te dá uma ajuda ali nos primeiros milhares de venda. Mas, tão cedo, eu tenho que ir para uma questão de sobrevivência, tá? E ir para o lucro real ou para o lucro presumido. Nós temos clientes de lucro presumido, sim, uma grande minoria, mas a maioria é lucro real. Uma outra questão também, Luísa, sobre essa... onde eu vou implantar o meu e-commerce, né? Então, a gente pode até aprofundar essa questão também. A gente trabalha na estratégia tributária financeira, embora assim, para ele, poxa, eu tenho que ter um armazém logístico, eu sou do Rio Grande do Sul, mas tem que ter um armazém logístico em Itajaí, Santa Catarina, ou eu tenho um benefício tributário no Espírito Santo que é muito rentável, né? Então, isso a gente trabalha junto também, porque a gente já migrou e-commerce de um estado para o outro e o cara sobreviveu. Interessante. E aí a minha deixa agora, né, é realmente perguntar essa questão de quais os principais benefícios, então, né, para e-commerce no Brasil que esse lojista ele pode ter e como ele pode se beneficiar disso. Legal. O Cleison comentou uns minutos atrás que citou 3 estados, né, que realmente são hoje os 3 estados mais fortes em benefício tributário direcionado para e-commerce. Santa Catarina, o nosso estado é um deles, né, temos Espírito Santo e também Minas Gerais. Tem outros estados que têm também benefícios que são um pouco mais complexos, mais burocráticos e também não trazem uma redução, né, tão atrativa, mas existem também, né, como o Paraná, Rio Grande do Sul, se eu não me engano Rio de Janeiro também tem, então alguns outros estados. Essa redução, esse benefício, né, ele age especificamente no ICMS, que é a maior dor hoje para quem trabalha no e-commerce, já sendo regime normal, né, ou sendo um lucro real ou presumido. Então ele traz um crédito presumido de ICMS na venda desses produtos interestaduais direcionados a consumidor final. Então o benefício ele age somente nesses casos que a gente sabe que é o grande forte, né, no e-commerce, é a venda interestadual e quase que 100% dos casos direcionados para consumidor final. Então ele traz uma redução significativa. Tá? Só dando um exemplo, Santa Catarina, né, por exemplo, se eu efetuar uma venda daqui para São Paulo, eu teria uma carga de CMS de 12%, né, nessa transição de CMS entre os estados, né, e isso dentro do e-commerce, do e-commerce, né, com o benefício do TTD, o TTD 478 que a gente chama, essa alíquota ela cai para 2%. Né, então é 10% a menos de ICMS. Claro que eu teria o crédito na minha venda, né, sem o benefício, mas ainda assim ele não alcançaria, né, esse percentual de 2%. Né, então ele traz uma diferença enorme, ele dá um up assim, muito grande. Né? A gente costuma, quando a gente faz essa migração, nos primeiros meses sempre dá essa injeção de caixa, porque, como o Cleison comentou, tem muito crédito acumulado de CMS, PIS, COFINS, e a gente trabalha muito bem isso com o cliente. E quando de fato ele começa, né, a tributar o ICMS já com o benefício tributário, a gente costuma espelhar isso para ele. Né? Esse cenário seria no normal, sem nenhum tipo de benefício, e esse cenário é como você está hoje utilizando o benefício do e-commerce em Santa Catarina, ou Espírito Santo, ou Minas Gerais, a gente tem caso em todos os estados. Né? E a diferença é gritante. Né? São diferenças... no normal o cliente pagaria 25 mil reais, 30 mil reais de ICMS, com benefício pagou 5, 6 mil reais.
Então, sim, é uma diferença gritante, dá muita diferença. Né? E a gente, né, isso eu estou falando somente do benefício específico, né, para o e-commerce. E tem diversos outros cenários, né, de produtos específicos, né, produtos eletrônicos, por exemplo, tem muito benefício. Né, e quando entra em diversos estados, ele entra muitas vezes com isenção, com redução de alíquota. Então, tudo isso a gente deixa preparado, né, o RP, enfim, a plataforma, para que ele já faça essa emissão de nota, já esse cálculo todo correto, né? Além desse ICMS, né, que pode mudar de acordo com os estados que têm mais benefício ali, como Santa Catarina, Espírito Santo e assim vai, o produto ele ainda pode ter uma isenção, dependendo do que ele vende. Exatamente. Depende do segmento que ele está atuando, ele consegue entender se ele pode ter uma isenção maior ou menor. Todos têm ou é alguns? Tem produtos da área da saúde que tem incentivo fiscal, tem produtos da área de tecnologia, né? Sim. Que são as questões de informática. Tem produtos da cesta básica que tem muitos clientes nossos que tem na área de ferramentas, assim, tem vestuários específicos também que tem benefício. Então tem alimentação, né? Então é a questão de ter ferramenta de inteligência artificial para buscar esses benefícios, porque se fizer manual, porque o grande detalhe é isso, né? Se fizer manual, não tem como alcançar todos os produtos NCM. Tu imagina aí 2-3 mil itens. E mais, né? Porque assim, a gente tem clientes que vendem peça de reposição, que é peça de reposição, peça automotiva, sei que é um forte de vocês também, né? O cliente ele vai ter 25 mil itens, 50 mil itens, e a gente fala de SKU assim, né? Sim. Imagina isso. Não, manualmente é inviável, não tem condição. É igual cadastrar no e-commerce, é inviável, humanamente impossível, a gente, né, costuma dizer isso. Mas é interessante saber disso, até porque assim, para quem está nos ouvindo, né, eles podem especificamente ir lá na contabilidade dizer, o meu segmento é isso aqui, qual é o estado, o que eu posso fazer? Acho que isso aí já é basicamente um plano de ação que eles podem ter a partir do que eles estão nos ouvindo aqui também. Isso já parte no próprio planejamento tributário que a gente já faz para o cliente. Né? Quando a gente já está estruturando com o cliente, né, o regime tributário, né, de que forma vai ser a parte tributária dele, a gente já faz essa análise, a gente já orienta o cliente em relação a isso. Né? Inclusive, a gente considera essas reduções no planejamento, que ela impacta, né? Então, a gente já consegue apresentar isso. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente já pede lá para o cliente os NCMs, então a gente já roda o sistema, já faz as consultas e aplica isso dentro do planejamento tributário. E quando o cliente ele atua em mais canais de vendas, porque assim, a gente está focando no e-commerce, né? Mas ele está no e-commerce vendendo no físico e vendendo no marketplace. Isso muda esse benefício dependendo desse canal? É avaliado também nesse planejamento? Como que funciona daí? Isso. Nesse cenário se o cliente ele tem um negócio físico e um e-commerce, a gente orienta que seja feito uma filial, que se separe, né? O físico, porque o benefício do e-commerce ele impactaria na operação presencial dele. Então, dependendo do percentual de venda interna dele e interestadual, isso pode comprometer um pouco a questão tributária da ICMS. Tá? Porque o benefício, só aprofundando um pouquinho mais no benefício, o benefício, como eu expliquei, ele é aplicado somente nas vendas interestaduais, com crédito presumido. Quando a gente fala em crédito presumido do imposto, né, do ICMS, quer dizer o quê? Que eu vou abrir mão dos meus créditos de compra, falando da ICMS, tá? Dos meus créditos de ICMS na compra e eu passo a ter um crédito presumido na minha venda, que é o 2%, tá? De alíquota efetiva que eu teria na minha venda interestadual. E a minha venda interna, o benefício ele não se aplica. Ele não se aplica, mesmo sendo para consumidor final. Tá? Então, o meu crédito dentro do estado, na minha venda interna, ele tem que ser proporcional a minha venda. Então, por exemplo, se a minha venda interna é 20%, eu posso pegar 20% do meu crédito das compras e aplicar aqui dentro. Então, se o cliente ele tem negócio físico e online dentro de um único CNPJ, isso pode comprometer. Porque se a operação interna dele for muito alta, tipo for 50-50, por exemplo, o crédito que ele vai poder agregar aqui dentro vai ser um pouco menor. Então, ele pode acabar internamente pagando um pouco mais de ICMS. E a gente fazendo essa segregação, e geralmente a gente orienta fazendo a filial,
A filial a gente consegue separar, porque o benefício ele é estadual, então ele é por inscrição estadual. Entendeu? Então não é no federal, né? No federal geralmente ele unifica. Estadual não, ele é apurado separado. Então eu consigo aproveitar na totalidade o benefício dentro do e-commerce sem prejudicar em nenhum momento o meu negócio presencial. São processos diferentes, né? Por isso que a gente orienta dessa forma. Existe outras alternativas também. E com uma plataforma, né, que é a Klimba, né, que consegue organizar esse estoque com outros CNPJs, no caso matriz e filial, facilita. Porque fazer de qualquer jeito não dá. A gente não, a contabilidade não consegue fazer milagres se não tiver uma ferramenta legal, né? Uma plataforma legal. Então, existe toda uma organização, uma gestão de estoque, né? Toda essa separação do financeiro, toda essa reestruturação societária para poder reduzir o máximo de impostos de forma legal. Então, por isso que o Lucas comentou, deu esse spoiler aí valioso, né? E que é muito importante, porque faz parte da estratégia tributária, tá? Porque no início essa migração de canal pode impactar baixo o e-commerce, né? As vendas online em relação ao físico. Então esse momento de transição é delicado, mas tu tens que ter o suporte, né? Suporte da ferramenta, de precificação, da estrutura financeira, né? E da questão de impostos. É possível sim, tá? Não precisa tu ter um outro CNPJ, um outro negócio, né? Enfim. Agora, quem quiser ter um outro negócio, um outro CNPJ, também é uma oportunidade também, né? Desde que não precise ter toda essa gestão, tu separa realmente as unidades, é possível também. Então, assim, a gente vai muito na realidade do cliente, né? O que realmente ele quer para o negócio dele, né? Em relação à gestão e estratégia de venda, de posicionamento. Tá? Então, o e-commerce ele facilita muito essa porque é uma loja online, né? Então, muitos têm estoque, né? E outros o estoque é otimizado. Então, tu consegue realmente aproveitar muito benefício tributário, tá? Que não só os produtos e as operações, mas os próprios estados, né? Eles têm isso, né? O Lucas falou de Santa Catarina, que cai para 2,3, Espírito Santo cai para... Nós temos vários clientes de São Paulo que têm unidades no Espírito Santo, que cai para 1,5%, né? 1,5%. Então, nós temos clientes de Minas Gerais que tem um pouquinho mais, mas é bem competitivo também. Então, essa questão de filiais em outros estados é interessante. E que assim, às vezes, né, olhando para a questão do e-commerce, como ele vai ter vários benefícios e que muitas vezes é nesse benefício que ele vai conseguir lá na ponta ter a lucratividade que ele está buscando com o projeto, vai entender do que ele quer. Eu sempre falo assim, né, a gente tem que setar as expectativas com aquele lojista, né, com aquele cliente, como que ele quer fazer, o que ele pensou em fazer e como a gente, como especialista, né, em contabilidade ou em e-commerce, a gente junta tudo isso e entrega uma melhor solução, que sempre vai partir do que ele está imaginando, porque às vezes o lojista, o empreendedor que está lá começando, ele está pensando de uma forma, mas quando a gente traz para a prática, assim, claro que muitos têm muito conhecimento, né, quem às vezes já tem uma outra empresa, uma outra frente tocando, e pegando essa ideia também, né, da venda interestadual. E aí, pegando a questão desse MES, que a gente conversou bastante até aqui, entra também essa questão do DIFAL. Eu sei que DIFAL, né, é uma dor e é algo muito polêmico muitas vezes, que o cliente ele paga e não sabe se ele deveria pagar. Como que o cliente ele pode olhar para isso? Como que funciona essa questão do DIFAL para quem tem e-commerce? Isso, Luísa. O DIFAL hoje realmente ele é a maior dor de quem tá no e-commerce, saindo do simples, entrando para o regime normal. É o que impacta bastante, né? O ICMS normal, a gente consegue otimizar ele de várias formas, desde um benefício tributário no estado, um TTD, ou até mesmo um produto com redução, né, que a gente comentou. O DIFAL não. O DIFAL, ele, resumidamente, ele é uma diferença de alíquota entre a alíquota interestadual, né, que geralmente Sul e Sudeste é 12% a interestadual, demais estados são 7%. Então, é a diferença da interestadual para a alíquota interna do estado de destino, né? E a gente tem uma variação enorme desde 17%, que é o mínimo,
até eu acho que o máximo acho que é 23,5, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então tem uma variação muito grande e isso impacta. E o DIFAL não tem muito o que se fazer. A diferença tem que realmente ser recolhido. E é importante frisar que hoje existe vários tipos de DIFAL, né? Desde DIFAL na compra da mercadoria, na aquisição, quando se é do Simples Nacional, DIFAL na aquisição de mercadoria importada, também pelo Simples. E temos o DIFAL que a gente está comentando, que é o da venda para quem está no e-commerce regime normal. Então isso acaba impactando um pouco. É importante frisar, né, que o DIFAL, embora tenha essa demanda do DIFAL, né, esse custo operacional do DIFAL, a gente consegue otimizar, reduzir outros impostos que acabam compensando esse custo, né? Então a gente trabalha muito bem o imposto sobre o lucro, que é o imposto de renda e contribuição social. Então por isso que a gestão financeira também na empresa ela é importante nesse sentido, que a gente reduz esse imposto, a gente reduz PIS e COFINS também com os créditos, e o próprio ICMS normal, aplicando o TTD. Então no final a conta fecha, né? Utilizando essa frase, no final a conta fecha, né? Se a gente considerar a alíquota geral dos impostos, considerando o DIFAL, ele me traz um percentual muito bom, comparado a um regime tributário do Simples, lá com faturamento de 250 mil, por exemplo, que geralmente está com a alíquota maior. Né? Então eu consigo estar com o lucro real faturando 500 mil. A gente tem cliente que fatura 2 milhões, 3 milhões mês no e-commerce e está com um percentual dentro do lucro real bem confortável, assim, um percentual muito bom. Né? Então isso impacta bastante. O que vale, né, Luísa, é a alíquota efetiva do total dos impostos. Isso é o que vale para nós. Quanto você está pagando de imposto hoje no Simples? Um exemplo. Dificilmente tu vai encontrar aí um e-commerce abaixo de 10% no Simples. A grande maioria, quando ele ficou na dúvida se é Simples, lucro presumido ou lucro real, ele deve estar ali na faixa de 13%, 14%, a gente já pegou 17% no e-commerce, tá? É loucura no Simples. Então o Simples ele acaba sendo uma grande armadilha ao longo do tempo da empresa. Então assim, deixar estourar no Simples é loucura. Nós já pegamos alguns clientes que pararam de vender para poder ficar no Simples. Meu Deus, isso é loucura, entendeu? É trabalhar a favor ao governo, e é o que mais a gente trabalha lá, é favor ao cliente. Tá? Atendendo às normas, à legislação, aproveitando os benefícios que o próprio governo cede, mas que a maior parte das empresas não aproveitam isso. Né? Então isso é triste no e-commerce, por isso que muitas empresas quebram no e-commerce por não saber aproveitar esses benefícios do DIFAL, por exemplo, porque não é verdade o que dizem por aí que vai me aumentar a carga tributária em 10% porque agora eu vou ter o DIFAL, ou 12%, 15%, enfim. Não é isso. O que vale é a alíquota final, porque eu aumento aqui, mas reduzo nos impostos sobre lucro e PIS e COFINS, um exemplo, né? E também dos benefícios tributários do próprio ICMS, dependendo do estado onde tu vai se implantar. Então, assim, eu acho que o que vale realmente é a alíquota efetiva final do total dos impostos. É que nem aquela máxima do... o e-commerce não tem esse grande problema, né? Que é o encargo social da folha de pagamento, né? Porque no Simples tu não paga o INSS patronal. Já no lucro real e no lucro presumido tu paga 28%. Só que assim, é 28%, mas tu vai diminuir quase 28% no lucro real. Então empata, a conta fecha. Né? Então no e-commerce a gente não tem muito disso, porque de fato é pouco a carga... a carga de INSS, né, de tributária de INSS, dos encargos sociais, por conta de folha de pagamento. Né? Dificilmente um e-commerce tem muitos funcionários, né, e tal. Então a gente quase nem considera isso. Mas é uma despesa que é interessante para reduzir impostos sobre o lucro, a folha de pagamento também. Luísa, só complementando, eu acho interessante falar isso, até para quem tá nos assistindo e está nos ouvindo. A gente está entregando um conteúdo bem rico, realmente. Muito rico.
O empreendedor que está ouvindo isso, a nossa conversa hoje, que está nos assistindo, ele vai começar a ter vários insights na cabeça dele, né? E depois ele pode estar procurando tanto a Klimba, né? quanto nós também, para tirar essas dúvidas né? que vierem a surgir. Mas sobre esse caso que o Cleison comentou, né? Que você comentou também, eu gosto muito de dar exemplos práticos, né? A gente tem muitos exemplos práticos hoje lá dentro da Grantime. E a gente teve um caso que acho que aconteceu ano passado. Vou citar 2 exemplos. Um ano passado que ele veio pra gente nesse cenário, 19% no Simples Nacional. E quando ele veio pra gente, ele tinha travado literalmente os anúncios dele nas plataformas. E isso era setembro. Ele tinha travado todos os anúncios dele para não faturar mais, para não estourar o Simples Nacional. E ele já estava pagando 19%. E a gente conversou com ele assim, cara, não existe isso. Como que tu vai ficar agora 4 meses sem faturar, esperar virar o ano, né? E, tu tens conta para pagar, tu vai ter funcionário para pagar, não existe isso. E a gente conseguiu mostrar isso para ele num cenário muito claro de que aquele 19% lá iria cair para 10%. E até foi menos. A gente conseguiu reduzir muito mais. Eu acho que, se eu não me engano, a gente tem lucro real acima de 10% lá hoje, não? Dificilmente. Lucro real acima de 10%. Nossa, a maioria, né, e hoje, tu ter uma liberdade para crescer, né, com uma alíquota efetiva de impostos de 7%, 8%, 6%, né, essa faixa é interessante no e-commerce, né? A gente tem casos que pagam menos, né, mas isso é com uma reestruturação no financeiro. Tá? Então, eu acho que é muito competitivo hoje tu ter esse suporte, né, na organização financeira para reduzir os impostos no e-commerce. E isso a gente vê aqui também. O cliente ele entrou com uma operação, ele era simples, aí ele chegou no limite. Já aconteceu de travar, às vezes assim, travar anúncio, daqui eu não vendo mais. Só que é o que tu comentou, né, Lucas, que é o quê? Cara, esse mês o funcionário vai ter que pagar. Tu não vai demitir o funcionário, sendo que ele tá te atendendo. E aí é inviável, né? E às vezes é só uma questão de orientação, de entender. E aí, aproveitando isso também, né? Vamos imaginar, pegar esse exemplo que o Lucas trouxe ali. Tá no Simples, travou a operação para não... Porque se deixar, vai estourar a venda e vai ser pior. Qual é a orientação de vocês? Ele deve fazer essa migração? O que ele tem que fazer? Como que funciona esse processo para ele não estourar esse Simples e continuar vendendo? Porque a venda em si, né? Se ele tiver tendo o lucro que ele gostaria de ter, se isso for dentro do que a expectativa do cliente também, eu vejo que é muito importante. Como que é feito isso? Se ele quiser crescer, ele tem que sair do Simples. Ontem. A gente tem que incentivar ele a vender. Não é a nossa expertise venda, né? Existem as plataformas aí que maximizam esses resultados aí de anúncios, de venda e tal, mas jamais eu vou aconselhar ele a parar de vender, né? Não tem como, eu não posso, né? Então ele tem que sair do Simples para ontem, urgente ele sair do Simples, porque a gente não tem nenhum caso que aumentou a carga tributária que saiu do Simples e foi para o lucro real, né, no caso. Então, assim, tem que ser rápido. Então, tem que rápido mudar o Simples para o lucro real. E aí, eu acho que dentro de tudo que a gente conversou, né, que o Lucas acabou de dizer, para quem está nos ouvindo, com certeza tem muitos insights até aqui. E que às vezes só faltava aquele, botou a pulguinha aqui atrás da orelha. Agora eu já vi isso aqui, eu vou atrás da minha contabilidade, que é o que acontece, né? E aí, a gente falou aqui, né, desde precificação, de benefícios, e quando a gente fala na operação de e-commerce, né, que eu lembro que vocês ressaltaram lá no início da nossa conversa também, a questão de que muitas vezes a questão da precificação, ela também vai partir lá do RP. E aí, eu sei que isso é muito importante, porque para a Klimber, eu costumo até dizer assim, que o RP, ele é o coração de uma operação de e-commerce, né? Correto. Porque hoje a gente tem mais de 70 sistemas RPs integrados à plataforma da Klimber, para que o cliente, tudo que ele tem lá dentro do RP, ele consiga vender aqui se ele quiser. Como que isso, né, vocês olhando como contabilidade para e-commerce, sendo especialista nisso, como que vocês olham para isso? Como que isso impacta? Como que ele não ter isso integrado também, né, pode impactar na operação dele? A gente sabe que a tecnologia veio para acelerar, né, os negócios, né, principalmente o e-commerce. Então ele tem que ter uma plataforma que dê uma segurança,
que tenha informações reais, em tempo real, fidedigna, correta, e num tempo ágil, né? Então isso a gente sempre incentiva ele a buscar essas soluções, né, ERP, que também facilitam essa precificação e o nosso acesso para nós darmos o suporte para ele na organização das tabelas tributárias e nas operações, né? Então, se ele não tem uma plataforma, ele migrar do simples para o lucro real também não funciona, entendeu? Então ele tem que ter uma organização financeira através de plataforma e uma pessoa lá dentro que organiza o financeiro dele, né? Embora a gente tenha também essa solução de organizar o financeiro dele, tá? Mas como a gente está falando aqui de impostos, se ele tem uma plataforma bagunçada, não vai dar certo, ele está pagando imposto errado mesmo e vai continuar. Então é muito da cultura e da mentalidade, né? De ele estar investindo, tá? Em algo que ele vai ter um resultado muito melhor ali na frente, tá? Ele tem que ter, sim, pessoas, processos, né? Essa plataforma, né? Um ERP, né? Soluções e uma parte contábil especializada também, né? Porque isso é muito importante, né? Alguém que entenda do negócio dele. Isso. É importante também, por exemplo, quando emite-se uma nota fiscal, né, a gente costuma, geralmente é comum, né, o cliente ele chega com um DANF em mãos e diz, essa é a nota. O DANF não é nota, o DANF ele é um relatório simplificado da nota, que traz as informações ali detalhadas, simplificadas, aliás, né. A nota fiscal ele é aquele arquivinho XML e lá dentro, sim, ele é rico em informações. E geralmente as pessoas não se dão conta, né? A maioria das pessoas não perdem tempo em abrir um XML, né? Até porque não é complexo. Mas lá dentro é rico de informações, muitos códigos, cálculo de impostos, ele vai tudo dentro do XML. E isso parte do ERP. Então, se no ERP tiver configurado errado, né, ele vai no XML errado. E uma vez ali dentro, o fisco entende aquilo ali por verdade e ele vai cobrar aquilo ali, né? Então, por isso a importância de ver o produto. E isso tem que estar cadastrado dentro do ERP, né? A gente faz configurações e cria ramificações gigantes dentro do ERP do cliente, muitas das vezes, para poder emitir corretamente. Porque o mesmo produto para São Paulo, numa venda para São Paulo, vai ser diferente para Paraná, vai ser diferente para Bahia, para o Espírito Santo. Então, vai ter vários cenários. Então, isso tem que ser desenhado literalmente dentro de um ERP ou da plataforma que o cliente utiliza, né, para emissão de nota, né? E isso impacta. Inclusive o DIFAL, que a gente falou um pouquinho antes, o DIFAL, muitos clientes, muitas empresários não sabem, mas o DIFAL ele já vai destacado dentro do XML. E eu não falei aquela hora, mas acho que é importante eu falar isso. Uma vez que isso é obrigatório, pelo layout já hoje da nota fiscal eletrônica, é obrigatório, quando eu vendo para consumidor final, para fora do estado, já é obrigatório eu informar o cálculo do DIFAL dentro do XML da nota. Então, senão nem passa, já dá erro na nota. Então, uma vez feito isso, já vai essa informação para o sistema do Cefaz do estado, né, de destino. Então isso hoje está se tornando uma prática muito fácil de fiscalização dos estados. Inclusive alguns estados já iniciaram a cobrança de DIFAL, de quem não está pagando. Santa Catarina é um deles, Distrito Federal, a gente já pegou também um caso do Distrito Federal, e se não me engano Minas também já teve casos de cobrança. Então isso se torna... o mundo digital ele traz facilidades, mas ele também traz essa questão de cruzamento de dados, de fiscalização muito mais fácil, muito mais rápido. Então é um cuidado que tem que se ter, né? Destacar corretamente na nota fiscal, porque o DIFAL ele é um cálculo, existe hoje 2 fórmulas de cálculo, né, de DIFAL, que a gente chama cálculo por dentro e por fora, né? Então isso tem que estar bem certinho lá dentro do sistema, dentro do ERP, para calcular corretamente, para ir a informação correta para o estado, né, e ser recolhido corretamente, né, para que não venha ter surpresas depois lá na frente, né? E isso tudo integrado é onde facilita a vida do cliente ali, quem tá na ponta, quem tá na operação, e principalmente até da contabilidade, né? Porque tá ali,
um item, vamos se colocar como um item, mas que ele é um item que ele parte do RP, mas que ele influencia lá na precificação, na venda, em se tornar um benefício depois também, né? Então, com certeza é muito válido todos esses pontos que a gente conversou até aqui e não tenho dúvidas de que quem está nos ouvindo vai ter muito trabalho para fazer. Sim. Porque, com certeza, quem está ouvindo, né, às vezes vai olhar para a operação que tá, como que tá, se não estava olhando, vai passar a olhar, e aí são ajustes que vão fazer, então isso é muito bacana. E dentro do que a gente conversou, mas trazendo um pouco mais para a visão da Grantime em si, como que vem sendo essa visão, como que vocês veem, na verdade, a inovação da contabilidade no mundo online, assim? O que vocês vêm olhando, o que vocês acham que vai ser apostado, principalmente para onde que o cliente deve caminhar também, né? A gente, hoje, a contabilidade em tempo real e digital, é isso que a gente vem trabalhando nos últimos 7, 8 anos, né? Contabilidade real, né? E também de forma otimizada, né? Então, hoje os nossos clientes, eles precisam, né? Qualquer empresário hoje, né? Precisa da informação ágil. No e-commerce, mais ainda. Nós estamos até estudando um projeto para atender em horário de plantão, para te ter uma ideia. Nossa. É bem disruptivo isso na área contábil, entendeu? Nós temos um projeto aí para o próximo ano implantar plantão, porque nós temos muitos clientes que trabalham final de semana. Sonho dos né? clientes. Trabalham à noite, né? Então é bem comum isso. E embora a gente tenha alguns atendimentos extraordinários, né? Nós temos planos lá específicos que atende plantão, mas é um projeto bem interessante porque é caminhar junto. Hoje ele precisa aprovar um crédito, ele precisa da informação em tempo real, dos relatórios em tempo real, né? O balanço, o TRE, os balancetes, né? E ele precisa também aprovar crédito com fornecedores, análise de indicadores, relatórios. E isso com automação financeira e fiscal através de RP, plataformas que estão bem integradas. Aí a gente consegue dar esse suporte da precificação, dos impostos, melhor resultado, né? Então a ideia é caminhar junto. Só que para isso, né, Luiz, a gente investe muito em capacitação da nossa equipe, né? E também em tecnologia voltado ao e-commerce, né? Em todo o ecossistema digital, né? Todas as empresas que também atendem e-commerce, né? De empresas de tecnologia, né? Vários outros segmentos que dependem do e-commerce, né? E que o e-commerce depende deles também. Então isso é bem interessante, porque eu trago muito o exemplo da área da saúde, né? Hoje, se você está com um problema nas articulações, você vai lá num ortopedista. Se você tem um problema nos olhos, você vai num oftalmo, mas todos eles são médicos, né? E assim também tem na área do direito, né? Tem um problema lá na área criminal, vai procurar um advogado criminal, né? Então, na contabilidade, infelizmente, acontece o seguinte: generalismo. Né? E aí é o grande problema, porque às vezes é um amigo, né? É um amigo contador, é um tio, um sobrinho, né? Enfim, então isso é bom também, porque é a questão de confiança, né? A gente considera muito isso, assim como a gente ajuda muitos contadores, a gente tem inclusive formação para contadores, a gente dá consultoria para contadores na área do e-commerce também. Mas eu vejo assim que hoje, assim como a gente não faz posto de combustível, por exemplo, a gente não se especializou nessa área. Agora no e-commerce a gente consegue ajudar os nossos clientes com essa inteligência tributária e financeira. Então é uma paixão que nós temos, né? Não só encabeçada por mim, não é isso, né? Principalmente pelo Lucas, que teve um grande estudo aí de longos anos estudando os benefícios e soluções para e-commerce. Agora a gente tem uma equipe só do e-commerce que vem alavancando assim muitos dos nossos clientes, né? Porque se tornar especialista. Isso dá uma diferença muito grande no resultado dos nossos clientes. Legal. E pra gente finalizar, né, a gente sabe que o e-commerce, ele
está em constante mudança, e quando a gente fala de legislação tributária, tem muita mudança também. Como que quem está nos ouvindo pode se preparar, né, por e-commerce nesses próximos meses, nesse próximo ano que vem, assim? Então, se já era complexo, a ideia da simplificação com a reforma tributária, ela vai ser algo utópico, que é lá no final de 10 anos. Ela no final de 10 anos, beleza. Mas para chegar no final de 10 anos, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro. Existe a migração, né? A período de transição da reforma tributária. Aí o bicho pega, né, Lucas? Aí vai ser... Se já está complexo precificar e encontrar o regime tributário ideal, tu imagina nos próximos 2, 3 anos que vai ser o período de transição, onde as empresas vão poder optar, né, por ser do simples, ter crédito, débito, ou eu sair do simples de vez, vai mudar, né, todo o sistema tributário no Brasil vai mudar. Ao final de 10 anos é provável que tenha uma simplificação, mas existe essa transição que vai ser bem complexa. Então, que busquem alguém especialista, né, conforme eles precisam também. E pra gente encerrar, então, esse episódio do Pod Climber, que foi muito rico em questão de conhecimento de contabilidade para e-commerce mesmo, quem nos acompanhou aqui sabe disso. Então, eu convido você que nos acompanhou também, que sabe que tem um amigo que ele é empreendedor, que ele tem uma empresa, a compartilhar também esse podcast, para que alcance mais pessoas e que mais pessoas sejam ajudadas aqui. Né, muito obrigada, o Cleison, o Lucas, por esse conhecimento magnífico que vocês passaram aqui. Eu acredito muito que quando a gente se especializa numa área, né, a gente entrega o nosso melhor, porque a gente está com força total naquilo que a gente tem conhecimento. E eu queria que vocês pudessem compartilhar aqui com os ouvintes por onde que eles conseguem acompanhar vocês também, né, em quais canais que eles podem acompanhar o Diagram Time, para que eles tenham cada vez mais conhecimento sobre isso também. Bom, além das redes sociais, tem um canal no YouTube também, grantime.com.br. Tem muitos conteúdos ali bem legal. E esse próprio episódio aqui nós vamos estar compartilhando com todos os nossos clientes, né? Porque ficou quase um mini curso aqui do Lucas, né? Trazendo aí insights valiosos. Um privilégio muito grande compartilhar aqui e visitar a Climba, que é um ambiente muito acolhedor. Muito obrigado. Tá? Muito obrigada também. Obrigado, Luísa, pelo convite, né? Pela oportunidade que a gente, né, de poder estar aqui, compartilhar um pouco de conhecimento, né, com os ouvintes. E o nosso objetivo realmente é agregar, né? Agregar conhecimento, agregar valor, né? E trazer crescimento realmente para esses empresários que estão iniciando ou já estão lá, já escalados e por alguma situação passando por alguma dificuldade, que a gente possa alcançar essas pessoas também e auxiliar, ajudar de alguma forma, né? Então agradeço, né, a você, a Climba, né, pela oportunidade, né, e pode contar com a gente aí pro que precisar e para próximos episódios aí que vierem a surgir. Com certeza teremos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, né, que está sempre nos ouvindo aqui no Pod Climba. Não deixe de seguir também e até a próxima.